Nós somos do Polo de Três Passos. Meu nome é Mayara Kritsky e eu sou aqui de Três Passos. Boa noite, eu sou Tatiane Roque e sou de Criciúma. Boa noite, eu sou Elisiane Bamber e sou da cidade de Humaitá. Nós vamos falar um pouco sobre Chomsky e o aspecto criativo da linguagem. A ideia do aspecto criativo da linguagem está entre as mais importantes questões para a constituição das ideias linguísticas e filosóficas de Noam Chomsky. O texto de Rodrigo Gonçalves avalia o conceito de aspecto criador da linguagem em Chomsky e apresenta uma leitura crítica de como esse conceito faz parte da constituição da proposta da gramática gerativa de Chomsky. A leitura crítica inclui autores pós-Chomsky e as reformulações no conceito. Chomsky e a criatividade linguística. Segundo Chomsky, a gramática de uma língua é um sistema de regras recursivas, capazes de gerar sentenças nunca antes proferidas. Baseia-se indiretamente na noção do aspecto criativo da linguagem. Para a teoria gerativa, desde suas primeiras formulações, a ideia de poder gerativo baseia-se em definições formais de funções recursivas que permitem que certas regras sintagmáticas livres de contexto, por exemplo, associem categorias e itens lexicais de modo a construir outras categorias. A partir de recursos finitos, 6 regras de estrutura sintagmática e 4 regras de elementos terminais, que incluem um número limitado de itens lexiais, o número de possíveis sentenças, embora semanticamente pouco criativas e até mesmo implausíveis, é bastante grande, como percebemos nos exemplos de sentenças geradas. 1. O menino ama a menina. 2. O menino ama a menina do bolo. Exemplo 3. O menino come o bolo da menina. 4. O menino da menina come o bolo da menina do menino. O interesse de Chomsky é, em grande parte, combater a visão behaviorista, empirista, fortemente arraigada nas linhas de pensamento sobre a linguagem predominante, desde o nascimento da linguística como ciência na virada do século XVII para o século XIX. A posição chomskiana sobre a impossibilidade de explicar a linguagem humana a partir de moldes puramente empiristas e behavioristas deriva de um dos postulados mais importantes de sua teoria. A gramática universal é parcialmente inata e específica da espécie humana, e o que nos permite sustentar essa hipótese é, em grande parte, a incapacidade que teríamos de explicar como todos os falantes normais das línguas naturais atingem um estágio maduro de suas línguas durante um pequeno período de exposição a dados fragmentários, incompletos e inconsistentes. No entanto, é exatamente esse argumento, chamado argumento da pobreza de estímulo, que corrobora a hipótese de que só uma teoria de bases inatas, como a de gramática gerativa, poderia dar conta adequadamente dos procedimentos de aquisição da linguagem. A gramática gerativa propõe um estudo científico da competência linguística dos falantes e se afasta, por isso, das teorias positivistas e empiristas, como das behavioristas ou as estruturalistas. É por isso que uma tentativa de resgatar a história do conceito de criatividade linguística é tão importante para Chomsky. Ele se encaixa numa vertente racionalista do pensamento sobre a linguagem, e o aspecto criativo se relaciona com a busca pela cientificidade formal matemática, que nega a possibilidade de pesquisa baseada apenas nas generalizações indutivas. Falamos línguas diferentes na superfície, mas que se organizam fundamentalmente da mesma forma. A criatividade linguística na história de Chomsky. Para Chomsky, o homem tem uma faculdade peculiar à espécie
um tipo único de organização intelectual, que não pode ser atribuído a órgãos periféricos ou relacionados à inteligência geral, e se manifesta naquilo que podemos designar como aspecto criador do uso ordinário da língua, tendo a prioridade de ser, ao mesmo tempo, ilimitada em extensão e livre de estímulos. Chomsky defende que, ao se considerar a gramática universal como parte da dotação genética do homem, a linguagem seja, portanto, eminentemente de natureza biológica. Chomsky lê Herder da seguinte maneira: sendo livre para refletir e contemplar, o homem é capaz de observar, comparar, distinguir propriedades essenciais, identificar e dar nomes. É nesse sentido que a linguagem é natural ao homem, que o homem foi criado como ser falante. Chomsky utiliza-se em sua resenha de autores que claramente misturam noção tradicional de criatividade com a que ele identifica como aspecto criativo da linguagem. O linguista e humanista Mongol estabelece uma série de conceitos fundamentais para a discussão sobre língua e aspecto criativo. Defende que linguagem é energia, e não apenas produto estático resultante do trabalho anterior. Humboldt estabelece a ideia de que a língua não é algo dado, pronto, da qual os homens fazem uso para se comunicar. Então, Chomsky transcreve da seguinte maneira as teorias de Humboldt. A língua deve, portanto, fazer com meios finitos um uso infinito, e só consegue isso porque a força criadora das ideias e da linguagem é a mesma. A linguagem é, portanto, senão como um todo, pelo menos sensivelmente o meio, através do qual o homem constrói a si mesmo e ao mundo. Ou melhor, através do qual se torna consciente, compreendendo-se como consciência apartada do mundo. Desenvolvimentos posteriores. Deixando de lado a teoria e conceitos de Chomsky, nos deparamos com o trabalho de Carlos Frank, que procura separar a noção de criatividade linguística no que ele chama de sentido mais amplo, com relação àquela criatividade chomskiana, puramente formal, de funções recursivas. Para Frank, o conceito de aspecto criativo da linguagem serve para mostrar, no fim das contas, que a capacidade linguística humana está livre da influência de estímulos externos e que não está restrita a usos comunicativos específicos, de forma a nos dotar de capacidade de linguagem, única entre as espécies, diferente de qualquer outra possível, linguagem entre seres vivos e máquinas. Finalizando, Chomsky utiliza-se da história da discussão sobre o aspecto criativo da linguagem como um importante instrumento teórico para fundamentar sua gramática gerativa de base inatista, racionalista e universalista. Bom, a partir dos slides do texto, a gente pode comprovar, sim, perceber, que o estudo de Chomsky se direciona que o homem, né, o ser humano, é o único que tem a capacidade de linguagem, de falar, de criar, né, criar a linguagem. E que a linguagem tem uma estrutura, né? As frases estão estruturadas. E isso em qualquer língua acontece, a estrutura das frases, né? Em qualquer língua que a gente for ver, há uma estrutura para que o outro possa nos compreender, né? E que também que a partir de um número finito de palavras pode gerar várias infinitas estruturas, infinitas frases, né? E que o ser humano é capaz, pela criatividade dele, de criar várias sentenças, várias estruturas a partir de uma, e que o ser humano, o homem pode criar que o homem cria essas estruturas para poder se comunicar com o próximo. Assim como nós temos as regras gramaticais, elas existem para que
que haja essa compreensão entre as pessoas. É isso mesmo. Obrigada pela atenção.